E aí, gente, aqui é o Murilo do canal Aula com Murilo e hoje eu vou trazer pra vocês dois vídeos que vão sair hoje ainda de noite. E essa é a minha volta. Eu quero que vocês se inscrevam no canal antes de começar o vídeo, deixar o like, tá? Conteúdo muito importante e muito bom. Bom, eu vou começar com esse vídeo de geografia, que ele vai falar sobre industrialização tradicional e tardia. Então você, já deixa o like. Se você não ficar satisfeito com essa aula, pesquisa outras aulas que com certeza vai ter aí no YouTube. Bom, a industrialização tradicional, ela é marcada por países pioneiros, que são aqueles países que... Como é que eu posso dizer, né, gente? Peraí. Como é que eu posso dizer? São aqueles países que... Vou ficar assim melhor. São os países que começaram primeiro a industrialização. No caso desses países, nós temos como exemplo Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, França, Japão e Itália. São 6 países e eu vou falar sobre cada um e também sobre o processo de industrialização. Bom, o processo de industrialização é tipo a transformação de matéria-prima nos produtos que podem ser utilizados por outras indústrias ou da população. Então a industrialização, você usa a matéria-prima e ela pode ser usada por outras indústrias. Tem dois tipos de industrialização, que é a tradicional e a tardia, como eu já disse. Eu vou começar pelo Reino Unido. Bom, o Reino Unido, também conhecido como Inglaterra, os dois são o mesmo, foi o primeiro país a dar industrialização. Então, ele foi o primeiro, é o pioneiro. E eles já tinham condições para fazer aquilo. Então eles já tinham condições essenciais para fazer aquilo. E eles são muito bom. É bom ressaltar sobre o carvão mineral. E também sobre a burguesia, que tinha muita burguesia e monarquia lá naquela época. Mas o que vai influenciar é a primeira Revolução Industrial, que ela teve início no século XVIII. Então... a Inglaterra ficou marcada por usar as primeiras máquinas a vapor. Que, né, como vocês sabem, máquina a vapor é uma renovação, trouxe mais agilidade e produtividade industrial. E ela também ficou com a produção siderúrgica e têxtil. Então, a Inglaterra usou muito carvão por causa do sistema de transporte, que foi muito utilizado nos navios. Também na Inglaterra tiveram novas tecnologias que iniciaram a segunda revolução industrial, que foi marcada pela energia elétrica e também pelo aproveitamento de minérios. Bom, passando na Inglaterra, a gente tem vários outros tipos de coisas. A Inglaterra destaca-se nas indústrias têxteis, como eu já tinha dito, siderúrgica também, na química, na eletrônica, naval e de alta tecnologia. Bom, a Inglaterra era a melhor economia, só que ele perdeu a liderança para os Estados Unidos, para a Alemanha e para o Japão. Veja só, e foi o primeiro a declarar, hein? Agora a gente vai falar da França. A França, meus amigos, foi o segundo país a se industrializar, ou seja, também é pioneiro. Ele foi um pouco tarde por causa das condições políticas. Então, por causa da condição política, foi um pouco mais tarde. Eles começaram a passar por mudanças com a Revolução Francesa, que é marcada pela Revolução Francesa, que foi em 1789. História também entra aí. Bom, a principal área industrial da França fica em Paris, que é onde tem mais facilidade de transporte, mão de obra abundante e um melhor mercado consumidor. As principais indústrias da França são químico, automobilístico e aeronáutico, e também o têxtil e o metalúrgico. Olha, eu posso dar exemplo de empresas automobilísticas da França, que são Peugeot, a Renault e o Citroën, e a aeronáutica com Airbus. Bom, Estados Unidos da América, o maior país, cara, é muito grande mesmo, mas eu vou resumir aqui. Os Estados Unidos está relacionado ao aumento do fluxo de imigrantes vindos da Grã-Bretanha.
Então, os Estados Unidos também é marcado pelas 13 colônias. A partir da década de 20, ocorreu a hegemonia industrial do euro sobre o mundo todo. Os Estados Unidos marcam muito por causa da Primeira Guerra Mundial e também pela crise de 29, que foi uma crise que os Estados Unidos passou que prejudicou muito a produção industrial do país, que foi retornada sim, conseguiu se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque eles tiveram a crise e reergueram e também teve a Segunda Guerra Mundial. Eles iniciaram a Terceira Revolução Industrial e eles também têm tecnologia de ponta e várias outras áreas. Bom, os Estados Unidos têm o seguinte: eles têm a produção industrial deles concentra-se no cinturão da indústria, da ferrugem, que é o Manufacturing Belt, ou cinturão do sol, o Sun Belt. O cinturão da indústria está localizado na região nordeste do Zeu e a região dos Grandes Lagos. Essa região concentra em coisas automobilísticas e siderúrgico e petroquímico, e são influenciados pelos recursos minerais da região. Já o processo de desconcentração dos Estados Unidos é que gerou o cinturão do sol, Sun Belt. É chamado assim porque áreas em sua grande maioria apresentam climas mais quentes, por isso que é chamado assim. Porém, o cinturão do sol abriga indústrias de tecnologia de ponta, como informática, aeronáutica, aeroespacial, química fina, biotecnologia e robótica, o que exige mão de obra altamente especializada. Bom, os Estados Unidos são diversos, né? Também tem as universidades, tudo isso, e é a melhor economia do mundo atualmente. Vamos para a Alemanha. A Alemanha, cara, foi um país que é a melhor economia da Europa e que ao longo do século XVII e XVIII foi fundamental para o economia de capital, chamado capitalismo. E também o processo de industrialização e o carvão mineral, transporte hidroviário foi bem bom, foi ótimo para a Alemanha. A unificação política foi em 1871, aumentou a capacidade de acúmulo de capital, mais uma vez o capitalismo, colocou o país na liderança do processo industrial lá dos Estados Unidos da América durante a Segunda Revolução Industrial no século XIX. Bom, por causa das guerras, o país passou por um período de reconstrução, o que podemos chamar de Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano que os Estados Unidos criou para ajudar alguns países da Europa depois da guerra. Alguns países que estavam quebrados. Não só da Europa, tá? Países da guerra que foram quebrados. E isso arrasou o território da Alemanha, depois de ficar quebrada na guerra, e dividiu elas em Alemanha Oriental e Ocidental, o socialismo e o capitalismo. A Alemanha Ocidental é meio que o socialismo, se eu não me engano, e o capitalismo é a Alemanha Oriental. Bom, o Plano Marshall, como eu já disse, foi montado ocasionando a reconstrução territorial e aumentando a qualidade de vida da população. Bom, a Alemanha Oriental, a Europa Oriental era governada pela União Soviética, que hoje é a Rússia, e era socialista. Com a reunificação da Alemanha, as diferenças entre as duas regiões ficaram mais nítidas. Também tem a concentração industrial, que está ali entre os rios Reno e Ruhr. É referência automobilística como indústria na região. E se destaca mais na automobilística a Mercedes-Benz, a BMW e a Volkswagen, que são empresas de carro que todo mundo conhece. Passando da Alemanha, a gente vai para a Itália. A Itália teve a descentralização política da Itália e a falta de matéria-prima. O mercado se mudou, que contribuiu para ser uma industrialização depois da unificação política. Então foi mais tarde. Bom, é importante ressaltar que a Itália, depois da Primeira Guerra Mundial, ficou fragilizada. Só depois do Plano Marshall que o país se reconstruiu, e também o milagre italiano, que o país cresceu economicamente e ficou com uma boa atividade industrial. Bom,
que mais se destaca na Itália são os lugares de Gênova, Turim e Milão. E as principais marcas, mas elas se desenvolvem na indústria teste automobilístico, siderúrgico, químico e eletrônico. O automobilístico que mais se destaca é a Fiat, a Ferrari e a Pirelli. Na área alimentícia, Parmalat e a Diadora Diesel no setor têxtil. Agora a gente falar do Japão, gente. Japão. O Japão iniciou o processo de industrialização no final do século XIX, durante o período de modernização conhecido como Era Meiji. O que foi a Era Meiji? A Era Meiji foi tipo uma era capitalista, que quem investiu nessa Era Meiji foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos investiu na Era Meiji no Japão como em outros países asiáticos, que a gente vai ver no próximo vídeo. O Japão não tinha matéria-prima e não tinha energia suficiente para a produção industrial. Aí eles tiveram que conquistar territórios na Ásia para poder ter a Revolução Industrial. Só depois da Guerra Mundial, isso levou o país a entrar na Segunda Guerra Mundial, né? E destruiu o seu território na Guerra Mundial. Depois, os Estados Unidos da América fez empréstimos do Plano Colombo, que foi um programa de reestruturação para os países asiáticos. Depois disso, as condições naturais do país, com relevo montanhoso, área central, que vocês já sabem, contribuíram para o desenvolvimento naval. Além da indústria naval, o país se destaca no automobilismo. Entre as principais empresas japonesas podemos destacar a Toyota, que eu amo, Mitsubishi, Panasonic, Sony e Canon. Bom, ele também apresenta grandes produções de eletrônicos e tecnologia do ponta, como vocês veem, os celulares, né? Robótica também é muito bom lá no Japão e tem muita produtividade. Porém, eles investem muito no setor civil, porque, como vocês sabem, o Japão tem muitos terremotos e os edifícios são planejados como se fosse um elemento dinâmico. Nos edifícios mais altos são construídos amortecedores eletrônicos controlados à distância, e nos mais baixos são utilizados amortecedores de mola por causa dos terremotos. Eles querem se prevenir. Deixa eu ver aqui. Gente, direção de apoio, estrutura de aço. Olha, além disso, a estrutura de aço é encaixada e ajuda a suportar o peso da construção, diminuindo as rachaduras oriundas dos abalos estruturais. O custo de engenharia é alto, mas necessário para garantir a segurança da população japonesa. Bom, essa foi a aula sobre industrialização tradicional. Vou fazer sobre industrialização tardia e sobre química. Eu espero que gostem. Até a próxima.